Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Taleb Brasil. Eu sou o Felipe Machado e hoje eu vou falar um pouco sobre as não linearidades de algumas coisas na vida, tá certo? Esse vídeo está sendo postado por conta de uma leitura que eu estou fazendo de Taleb e eu acho que o tema ele é bastante oportuno. Coloquei no nosso grupo de WhatsApp e nas redes sociais alguma reflexão sobre isso e o feedback foi bem positivo. Então acho que registrando em vídeo pode enfatizar um pouco mais o ponto aqui que eu estou trazendo, tá certo? O que eu estou falando foi retirado desse livro aqui, Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos, tá certo? E Taleb ele trabalha com essa questão da não linearidade, né? O que ele está querendo dizer com isso? Que diversas coisas elas não são simples na nossa vida, né? Eu até tirei uma foto aqui da página do livro que diz o seguinte, né, ali em cima. Mais uma vez, não linear significa que a resposta não é simples, nem mesmo uma linha reta. Às vezes na nossa vida, principalmente na parte econômica, a gente costuma interpretar mal algumas coisas, achando que o padrão que a gente supostamente identificou agora, ele vai se repetir para sempre, ele é escalável, como se fala, né? Um exemplo bem simples. Alguém tem uma loja, eu já vi isso acontecer na prática, né? Eu sou consultor financeiro, então eu já vi isso. Essa empresa tem uma loja, vamos lá, 100 metros quadrados, e ela fatura 100 mil reais. E ela resolve ampliar essa loja, fazer 200 metros quadrados. E na cabeça dela, ela iria faturar então algo próximo de 200 mil reais. Por quê? Porque a loja tinha o dobro de tamanho, teria o dobro de produtos. E na prática eu vi isso não se concretizou. Por quê? Porque uma loja maior não significa faturamento maior. Uma loja maior significa mais problemas, significam mais funcionários. Uma loja maior, ela não obedece esse padrão que eu estabeleci até o momento, né? Então, quando o Taleb ele fala de que as coisas não são lineares, ele chama atenção para que a gente não seja infantil, não seja ingênuo na hora de fazer uma projeção, na hora de pensar algo a respeito de qualquer coisa, né? Um, um exemplo bem interessante para vocês aqui é o seguinte: como é que eu faço para jogar uma pedra desse tamanho em cima de um homem, mas sem o matar? Então, o desafio é esse. Você tem que jogar essa pedra em cima de uma pessoa, mas você não pode matar ela, né? O Taleb ele fala desse exemplo, né? Eu apenas coloquei a figura na página 342 desse livro ali. Ele diz o seguinte: um rei zangado com seu filho jurou esmagá-lo com uma grande pedra. Depois de se acalmar, ele percebeu que estava em apuros, pois um rei que quebra seu juramento não está apto para governar. Então o rei ele estava num dilema, porque ele tinha dito que iria, né, esmagar o seu filho com uma grande pedra, e depois se acalmou, viu que tinha feito uma bobagem. Só que um rei precisa cumprir a sua palavra para ser temido, para ser honrado, aquela coisa toda, né? E aí aparece então um conselheiro, um sábio para ele e traz uma solução, né? E que solução que é essa que ele traz, né? Qual que é a grande sacada do conselheiro? O conselheiro diz o seguinte: faça com que a pedra seja partida em pequenas pedrinhas, e aí sim atire-as no seu filho travesso. Ou seja, se eu pegar essa pedra aqui, quebrar ela em milhares de pedacinhos, e depois jogar tudo em cima do mesmo homem, eu vou ter a mesma quantidade de quilos, de toneladas da pedra, só que em fragmentos muito pequenos, e eu posso jogar aqueles fragmentos de balde, de qualquer outra coisa. Eu vou estar jogando a pedra em cima da pessoa, só que eu vou acabar livrando ela da morte por conta da forma como eu dividi essa pedra, né? Por que ele dá esse exemplo, né? Ele fala de vários outros, né? Você pode pegar uma taça de vinho, se você deixar ela cair a 1 centímetro de altura, talvez ela tombe, sambe, mas provavelmente não vai quebrar. Você pode fazer isso 10 vezes de 1 centímetro.
Mas isso não significa que se você largar ela a 10 centímetros, não vai acontecer nada. Talvez a 10 centímetros ela caia meio de lado, perca o equilíbrio e se quebre. Então, muitas das coisas não obedecem a um padrão que a gente está acostumado. Um outro exemplo que é bem interessante. Você pega um carro, 100 km por hora, imagina esse carro aí, até uma curiosidade, ele foi o primeiro carro a alcançar 100 km por hora, tá? Com essa aerodinâmica aí de projétil, era um carro elétrico, inclusive. Você pega um carro desse a 100 km por hora, ou qualquer outro carro também, e você imagina o seguinte, bom, se para ir do ponto A ao ponto B, eu estou andando a 100 km por hora e vai lá, eu estou demorando 1 hora, a nossa inocência, talvez, faz com que a gente pense assim, de vez em quando nós estamos viajando. Poxa, se a gente pudesse andar a 200 km por hora, a gente chegaria em meia hora. Só que não é verdade. O meu reflexo a 100 km é um e a 200 ele é totalmente outro. As ruas e tudo que é projetado não é feito para andar a 200 km por hora. Eu tenho uma série de outros desafios quando eu alcanço uma velocidade tão grande que não obedece ao mesmo padrão que eu estou acostumado agora. Então, quando a gente olha para diversos pontos da vida, a gente consegue encontrar que muitos dos nossos erros eles se dão por conta desse planejamento errado que a gente faz. Bom, eu namorei com uma pessoa e fiquei 2 anos, não deu certo, então eu vou namorar 3 anos com a outra, porque vai ser um pouco mais, porque vai dar certo. A gente busca encontrar um padrão de agora e tentar replicar ele depois, justamente pensando nessa linearidade. E Taleb já fala, né? Nesse livro aqui que eu comentei, fala ali em cima, ó, não linear significa que a resposta não é simples, ela não é uma linha reta. Então não é porque eu estou andando a 100 km por hora e vou demorar 1 hora que eu posso andar a 200 km por hora e vou demorar só meia hora. Não é porque eu não posso jogar uma pedra em cima de alguém, uma pedra inteira, né, toda compactada, original, que não exista uma outra maneira. Então, quando a gente consegue compreender de que muitas das coisas elas não obedecem à mesma progressão, não obedecem à mesma velocidade, né? Me lembrei aqui de que Taleb dá o exemplo do trânsito, né? Não da velocidade, mas do trânsito. Se você tiver 100 carros numa via, vai fluir normal. 110 carros, vai fluir normal. Se você for aumentando de 10 em 10% do 100 inicial, vai chegar um momento em que cada 10 carros a mais que você coloca vai piorando e muito aquele trânsito. Por quê? Porque é uma progressão não linear, ela não é simples, ela não vai numa linha reta, ela vai sempre subindo e quanto mais fora você sai daquele padrão, pior as coisas ficam, né? Então, quando a gente entende esse conceito, a gente começa a ser um pouco mais precavido nas nossas ações, né? Por isso que ele fala de que a fragilidade das coisas, ela é não linear, né? Tudo aquilo que é frágil, pega o exemplo da taça, ela não é linear, porque não é porque eu posso soltar ela a 1 centímetro que eu posso soltar ela 10 vezes a 1 centímetro, simplesmente porque eu pude soltar 10 vezes, né, em vez de uma, a 1 centímetro. Tá certo? Então esse foi o vídeo, assim, breve sobre as não linearidades, né? Pense um pouco sobre isso, veja como é que você pode aplicar isso na sua vida, tá certo? Eu acredito que isso possa ser aplicado em muitas coisas, né? Desde a quantidade de pessoas que estão dentro de um ônibus, não é porque um ônibus em meia hora pode levar 50 pessoas, que se eu tiver o dobro do ônibus eu vou poder levar 100 pessoas, 100 pessoas no ônibus é mais perigoso, tem uma série de outras variáveis que vão se incluindo, né? Isso vale, acredito que para o transporte, para relações pessoais, a economia, então, nem se fala, tá certo? Mas o importante é entender que existem coisas que são lineares, existem coisas que obedecem a mesma progressão, e aí elas são mais fáceis de você projetar alguma coisa, mas muitas das coisas da vida, elas não são lineares, e por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o próximo passo, porque
por elas não obedecerem ao padrão anterior, a gente pode tomar um tombo feio, né? Ou a gente pode aproveitar o não linear e fazer uma aposta e ter um resultado muito mais favorável do que a gente estava imaginando. Mas isso é papo para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal Taleb Brasil, curta, compartilhe, ative o sininho e tudo aquilo que vocês já sabem. Valeu, um abraço!